Justamente porque o Espírito Santo tem toda essa importância, é que não podemos conceber a conversão dissociada do batismo com o Espírito. Ninguém faz parte da igreja visível sem ser batizado com água, do mesmo modo que ninguém faz parte da igreja invisível sem ser batizado com o Espírito. Batismo significa admissão, justamente por isso não pode ser segunda bênção. Sem o Espírito Santo, uma pessoa nem poderia se converter, pois a função do Espírito é dar vida. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender: quem recebe o Espírito Santo não é mais escravo do pecado. Deixa aqui abaixo do vídeo o seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações na palavra todas. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e família. Assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. O novo nascimento é um nascimento do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito guia à verdade. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito o convencerá do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O batismo significa o ato de admissão ao corpo de Cristo, portanto ele precisa acontecer no início e não em algum momento posterior. Além disso, também temos alguns textos que claramente dizem que o batismo acontece na conversão. Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está escrevendo desde o início a carta sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação dos crentes. Podemos resumir dizendo que o Pai escolheu os salvos e planejou a salvação, que o Filho executou a salvação através da sua morte e ressurreição, e que o Espírito aplica e garante a salvação dessas pessoas. E quando o Espírito faz isso? Paulo diz que isso acontece quando alguém ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crê. Quando alguém crê, é selado com o Espírito Santo da promessa, que vai funcionar como um penhor na vida do crente. Ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre aquele que crê é a garantia divina de que a pessoa está salva e continuará salva. O texto não sugere qualquer intervalo de tempo entre o ato de crer e o ato de receber o Espírito. O crente é selado com o Espírito Santo no momento em que ouve o evangelho e crê. Se o crente não tiver o Espírito Santo, ele não tem a garantia de que está salvo, pois lhe falta o penhor, e então ele não poderia ser chamado realmente de crente. Outro texto que nos ajuda a entender isso ainda mais, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito habita o crente, é porque aconteceu uma transformação completa na vida desta pessoa. Ela não está mais na carne, ou seja, já não é mais escrava do pecado. Mas veja que Paulo diz claramente: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como seria possível alguém se converter e ainda não ter recebido o Espírito? Paulo está dizendo que um crente que não foi batizado com o Espírito Santo não é um crente, pois o Espírito Santo é que faz ser crente. Por isso temos afirmado que o batismo com o Espírito Santo não pode ser uma segunda bênção, pois ele é a primeira bênção. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dar mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, obrigado por Jesus ter pagado o preço por nossos pecados. Por meio do sacrifício na cruz do Calvário, fomos reconciliados contigo e em ti temos a garantia da vida eterna. Obrigado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, pois sem ele não seríamos nada. Obrigado pelo teu amor e o teu perdão que nos deste. Ajuda-nos a ser discernidos pelo Espírito e não esquecer do preço que pagaste para que fôssemos perdoados. Não quero nem pensar que merecemos o que o
o Senhor fez por nós, achando que não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. Agora o sacrifício que precisamos fazer é de ação de graças e louvor a Ti pelo que fizeste para nos libertar das consequências do nosso pecado. Toma conta da nossa vida, Pai, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembrem-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama, creia nisso.